com o rosto em terra. Jesuá, Ibani, Serebias, e Jamim, e Acube, e Sabetai, e Odias, e Maacéias, e Quelita, e Azarias, e Josabade, e Anã, e Pelaias, e os levitas ensinavam ao povo na lei, e o povo estava no seu posto, e leram o livro da lei na lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, faziam que lendo se entendesse. Versículo 9. E Neemias, que era o Tirsata, e o sacerdote Esdras, os escribas e os levitas, que ensinavam ao povo, disseram todo o povo: este dia é consagrado ao Senhor, vosso Deus, pelo que não vos lamenteis, nem choreis. Olha agora, porque todo um povo chorava, e ouvindo as palavras da lei. Versículo 10. Disse-lhe mais: ide e comei a gordura, e bebei as doçuras, e enviais porções aos que não têm nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeceis, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Capítulo 9. Vocês percebem que em cima do título está escrito arrependimento e confissão do pecado. O pastor Jorge disse: o avivamento é salvação de alma. Arrependimento e confissão do pecado. Vamos repetir todos no 3? 1, 2, 3. Algumas traduções estão diferentes. Outras está avivamento, outras está arrependimento, outras está confissão. Mas vamos no versículo 1 do capítulo 9. Diz assim: e no dia 24 deste mês se ajuntaram os filhos de Israel com jejum e com pano de saco, e traziam terra sobre si. E a geração de Israel se apartou, e todos os estranhos, e puseram-se em pé, e fizeram confissão dos seus pecados e das iniquidades de dos seus pais. E levantando-se no seu posto, leram no livro da lei do Senhor, o seu Deus, uma quarta parte do dia, e na outra quarta parte fizeram confissão e adoraram o Senhor, seu Deus. Amém? Glória a Jesus. Meus irmãos, nós estamos diante de um homem, podemos afirmar que ele era um homem avivado. Neemias, eu posso dizer que ele era um homem avivado. Neemias, ele era um dos descendentes das gerações dos cativos que foi levado para a Babilônia por Nabucodonosor. Então Neemias, ele era um dos descendentes, eu peço que você preste atenção, ele era um dos descendentes dos israelitas que foram levados por Nabucodonosor para a Babilônia. Quando você lê Daniel, você percebe Ezequiel, Jeremias, Isaías, você percebe as profecias, Oséias, você percebe que Deus sempre relata isso com Israel, por sua desobediência. E depois que a Babilônia foi atacada pelo Medo Persa, com o rei Dário, eles pegaram para si o reino da Babilônia e começaram a dominar. E depois desse todo acontecimento, depois de Daniel ter sido morto, depois do rei Dário ter sido morto, há mais ou menos 420 anos antes de Cristo, se ergue Neemias no reinado do rei Artaxerxes. Diga comigo, Artaxerxes, o rei da Pérsia. Neemias, ele era um dos copeiros do rei Artaxerxes. Eu posso frisar que Neemias, ele era o homem com um cargo elevado. Para quem não sabe, o copeiro era aquelas pessoas que serviam ao rei o vinho, experimentava primeiro para saber se o vinho estava envenenado ou não. Se o vinho estivesse envenenado, quem morreria era o servo, mas o rei continuaria vivo. Apesar de ser um trabalho muito arriscado e perigoso, Neemias, mesmo assim naquela época, Neemias ele tinha um cargo muito alto. Naquela época, ser um copeiro era um cargo muito alto. Então Neemias,
essa pregação, eu quero frisar 3 passos de Neemias, na introdução e no desenvolvimento. Eu quero frisar 3 passos. Chegou a notícia para Neemias que em Jerusalém o seu povo estava destruído. Aqueles que ficaram em Jerusalém, que não foi levado para a Babilônia, preste atenção, pelo amor de Deus. Aquele povo que estava em Israel estava destruído, e os muros de Jerusalém estavam destruídos. Naquela época, os muros significavam dependência, significava poder. Então Neemias, ele ouviu falar que o seu povo estava destruído e que os muros estavam quebrados. Ou seja, Neemias viu que o seu povo estava sem dependência, que o seu povo estava fraco, porque os muros significavam poder. Então Neemias, ele se preocupa. Preste atenção, Neemias, ele fica preocupado com o seu povo. E a Bíblia vai dizer, no capítulo 1, versículo 4 de Neemias, a Bíblia vai dizer que ele se entristeceu, chorou e lamentou. Só que agora vem o primeiro passo de Neemias como homem avivado. Entenda que avivamento, ele começa primeiro em nós. Você não deve esperar do seu irmão. Eu não posso esperar da igreja. O avivamento tem que gerar dentro de mim. Neemias, mesmo estando no meio do Pérsia, Neemias, ele era um homem avivado. E quando ele soube que Israel estava fraco, ele chorou, ele se lamentou, ele chorou, ele caiu, ele ficou triste, mas ele tomou uma decisão. Qual decisão? Ele orou. Na parte B do capítulo 4, no capítulo 1, versículo 4, diz que ele orou, ele jejuou ao Senhor Deus. O primeiro passo de Neemias foi a oração. Eu quero frisar bem que a oração é uma parte do avivamento. Avivamento não começa sem oração. Se você não ora, você não é avivado. Se você não busca Deus, você não é avivado. Se você passa semanas sem orar, você não é avivado. Mas Neemias, sendo avivado, ele jejuou e orou ao Senhor. Até que o momento, queridos, o rei Artaxerxes, ele percebe que Neemias estava com o semblante caído. Percebe que Neemias estava triste, abatido. Então o rei chegou para Neemias e falou: Neemias, o que está acontecendo com você? E Neemias falou para ele: meu povo está destruído, os muros de Jerusalém estão caídos. Aí a Bíblia diz que mais uma vez ele orou. E quando ele chegou até o rei Artaxerxes para pedir para voltar para Jerusalém, o rei, pelas mãos do Senhor, deixou ele voltar para Jerusalém por um momento. E a Bíblia vai dizer que isso tudo aconteceu porque as mãos do Senhor estavam sobre Neemias. Então Neemias, ele volta para Jerusalém. Neemias, ele volta. E quando ele estava construindo, ele chega e convoca todo o povo para construir. O segundo passo de Neemias que eu quero frisar aqui nesta noite é que ele tomou uma decisão. Quem é avivado, toma decisão, não espera por ninguém. Neemias soube que o povo estava destruído. Ele tomou uma decisão de voltar. Qual foi a primeira? Diga a oração. E a segunda? Diga a decisão. Então ele decidiu voltar para Jerusalém. E ali ele começa a trazer a reforma em Jerusalém. Eu já estava pensando. Ele faz a reforma em Jerusalém e começa a construir os muros. E enquanto ele
Tobias. Diga, Sanbalat e Tobias. Esses dois homens olhou para Neemias e viu que o povo estava crescendo, viu que os muros estavam sendo reconstruídos. Ele teve inveja de Neemias. E o que Sanbalat e Tobias pensou? Vamos atacar eles. Vamos atacar Israel. Só que agora vem o terceiro passo. O terceiro passo de Neemias. O primeiro foi? O segundo? E o terceiro, ele se prepara. Quando ele descobre que Sanbalat e Tobias está organizando para atacar Israel, a Bíblia diz que ele chama o povo e ele divide o povo. Metade do povo trabalhava e a outra metade ficava com as armas. Se caso eles atacassem, Israel estava preparado. Só que o interessante é que aquelas outras metades não ficaram somente trabalhando, ela estava com a arma preparada também. Com uma mão eles trabalhavam, mas com a outra eles estavam armados. Com uma mão eles trabalhavam, com a outra eles estavam com a espada. Com uma eles trabalhavam, com a outra eles estavam com o escudo. Com uma eles trabalhavam e com a outra eles estavam com a lança. Olha que interessante. Ele se prepara para, se caso Sanbalat e Tobias vier atacar, ele está preparado. E Israel, não somente ele, estava preparado. Porque quem é avivado, ele influencia quem está do seu lado. Olha para mim, pelo amor de Deus. Se você é avivado, começa a influenciar quem está do seu lado. Neemias veio do rei Artaxerxes até Jerusalém, mas ele era um homem avivado. E quando ele chegou em Jerusalém, ele convocou o povo e também influenciou Jerusalém. Então o povo estava armado. E eu friso bem, pastora Núbia, missionária Núbia, pastor Jorge, eu oro para Deus levantar obreiros, porque título qualquer um pode ter, mas agora trabalhar é para poucos. Eu vou falar o que Deus me mandou. Título qualquer um pode ter. Título de cooperador, título de diácono, título de presbítero, título de evangelista, título de pastor, qualquer um pode ter. Mas agora eu quero ver trabalhar. Eu quero ver segurar as armas. Eu quero ver. Não importa o seu título, o que importa é o que você faz. Olha para mim. Quando você chega no livro de Samuel, você não vê escrito o livro do profeta Samuel. Você vê escrito 1 Samuel e 2 Samuel. Quando você chega em Esdras, você não vê o livro do sacerdote Esdras, não. Quando você chega no livro de 1 João, 2 João, 3 João, você não vê o livro do apóstolo João. Não é. Você não vê esses títulos na Bíblia, mas você vê o que eles fizeram para Deus. Ter título qualquer um pode ter, mas na hora do vamos ver é onde que Deus prova você. Se você é obreiro de valor, se você é obreiro de verdade, Deus não levanta covarde, Deus levanta corajosos. Lembra de Gideão era 33.000 soldados, Deus tirou uma parte e sobrou somente 300. Deus prefere 300 corajosos do que 33.000
firmado. Nós chegamos no capítulo 8. No capítulo 8, Esdras, o sacerdote, diga, Esdras. Não, vamos lá, gente, fica comigo, preste atenção aqui, tem gente voando. Esdras, o sacerdote, Neemias, o governador, e levitas. Eles se colocam no púlpito de madeira, em um lugar alto. Ele chama todo o povo de Israel. Meu Deus. E ali eles lá abrem o livro da lei que Deus entregou a Moisés. E o povo naquele momento começam a ouvir as palavras. Eles começam a ouvir, pastor Jorge, a palavra de Deus. Eles começam a ouvir a lei de Deus. Preste atenção. Só que quando nós chegamos aqui no capítulo 9, na parte B, no último, diz assim: porque todo o povo chorava ouvindo a palavra da lei. Eu imagino muitas coisas, gente. Se eu tivesse nascido na época dos profetas, eu acho que eu seria o profeta da imaginação. Porque teve Neemias, né, o profeta, Jeremias, o profeta chorão, né? Se eu fosse daquela época, eu acho que eu seria o profeta da imaginação. Porque quando eu estou lendo, gente, eu imagino muita coisa. E eu peço que vocês entendam isso, conjectura comigo. Eu imagino o povo ouvindo a lei. E Neemias, Esdras, os levitas, explicando, eles não só liam, mas eles explicavam o que estava escrito. Eu imagino o povo de Israel chorando. E ele dizendo: não matarás. Israel, eu matei. Não roubarás. Israel, eu roubei. Não casai com irmã e irmão, ou primo com primo. Israel, eu casei. Homens, Levíticos, depois você lê: homens não vestem roupas de mulher, e mulher não veste roupas de homem. E Israel falando: eu fiz isso, e chorando. E o arrependimento vindo neles. Eu imagino eles dizendo: Israel, não é para homem casar com homem, e nem mulher com mulher. E Israel, nós fizemos isso. E as lágrimas descendo sobre o povo de Israel, e o povo chorando. É claro que o avivamento, ele tem muitas partes, como oração, poder de Deus, como diz o pastor Jorge. Oração, poder de Deus, vida com Deus. Mas aqui nesse texto eu quero frisar dois. Avivamento não começa sem palavra e sem arrependimento. O que eu quero frisar aqui é que o avivamento não começa sem a palavra. É a palavra que liberta, é a palavra que transforma. Eles abriram o livro e começaram a falar e explicar ao povo, e o povo chorava, o povo gemia, o povo se arrependia. Aleluias, aleluias, aleluia, Jesus. O povo chorava, o povo se arrependia. E lá em Oséias capítulo 4, versículo 6 vai dizer que o meu povo perece por falta. O povo perece por falta. Uma vez Martinho Lutero, ele disse: um dia, se você passar um dia sem ler a palavra, considere esse dia morto. E tem gente que está uma semana sem ler a Bíblia. Você está dizendo: eu estou sem uma semana morto diante de Deus. Tem gente que está um mês sem ler a Bíblia. Você está dizendo: eu estou um mês morto de Deus, morto diante de Deus. Tem gente que está 3 dias sem ler a Bíblia, ou até mesmo 2, ou até mesmo hoje não pegou a palavra. Você está dizendo: eu estou morto diante de Deus. Talvez você lê a Bíblia de vez em quando, ou uma vez ou outra. Você está dizendo: eu estou vivo para o mundo, mas para Deus de vez em quando eu estou vivo. Eu li Heróis da Fé,
dia, a sua esposa chamou o povo para abrir a porta, porque achava que ele estava morto. O homem estava 3 dias sem sair do quarto, sem se alimentar, sem tomar banho. Só pode ser que esse homem está morto. Quando eles abriram a porta e perguntaram a Lutero: Lutero, por que você está 3 dias aí trancado dentro desse quarto? Aí ele falou assim: tem 3 dias que eu estou aqui, eu não saí nem do Salmos 23. Avivamento sem palavra é um avivamento morno. Avivamento sem exposição bíblica é um avivamento xoxo. Quer dizer um avivamento? Abre a Bíblia, pega a palavra, abre a Bíblia, fala a verdade. Avivamento não começa sem Bíblia. João 14, versículo 6 vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. João capítulo 8, 33 vai dizer: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem é a verdade? É Jesus, e Jesus é a palavra, o verbo encarnado. Hoje não vemos Cristo, mas temos a boca de Deus na nossa mão. Avivamento sem palavra não é avivamento. Abre a palavra. Você percebe que quando Esdras ele abre o livro, vai dizer no versículo 5: e Esdras abrindo o livro perante os olhos de todo o povo, porque estava acima de todo o povo, e abrindo ele, todo o povo ficou de pé. Ou seja, presta atenção aqui. Naquela época, se colocar de pé era uma forma de reverência, de respeito. Então não entenda mal quando o pastor Jorge ele fala: irmãos, quando estiver lendo a palavra oficial, não entre, não ande, não fique correndo para lá e para cá, fique parado, porque quando a gente abrimos a Bíblia, colocamos de pé, é sinal de reverência. Depois, no versículo 6 vai dizer que levantando as mãos, eles levantaram as mãos. Quando naquela época levantar as mãos no Antigo Testamento significava sinal de dependência. Ou seja, o povo tinha dependência totalmente de Deus. Quando você levanta a mão sobre o culto, no culto, levante as mãos, levante as mãos. Você está dizendo: eu dependo 100% de Deus. Pode abaixar as mãos. E depois eles falam: inclinaram-se e adoraram ao Senhor com o rosto em terra. Quando inclinaram, era um sinal de humilhação. Quando nós oramos, dobramos o joelho. Eu não estou dobrando o joelho porque eu estou com 7 pontos na perna e eu não consigo. Estou orando sentado. Mas quando a gente dobra o joelho, a gente está dizendo: Deus, eu não sou nada. Eu me humilho na tua presença. Estou me humilhando porque eu dependo do Senhor. E quando a gente chega no culto, a gente vê a maioria sentado na adoração e ninguém está orando. Isso é difícil. É difícil. Oração não te torna super crente. Oração te torna mais dependente da graça. Oração não te torna o super varão, não. A super varoa, não. A oração te torna mais dependente da graça. Esses dias eu postei: a Daiane me ajuda lá no Instagram. Não sei fazer nada de lá. Ela me ajuda nos vídeos, negócio lá. Ela me ajuda. E eu falei: Daiane, eu vou escrever isso aqui, você faz do jeito que você quiser. E eu coloquei. Porque um dia eu tive uma experiência com Deus, e eu orando, eu percebi que quanto mais eu orava, mais eu via meus defeitos. Porque a oração é um espelho espiritual que mostra quem realmente somos diante de Deus. Eu faço sempre essa oração: Senhor, me mostra os meus erros, aonde eu quero melhorar. Então, pelo amor de Deus, dobre os seus joelhos, se humilhe na presença do Senhor, porque a graça de Deus é que te basta, e o poder do Senhor se aperfeiçoa na sua cabeça. Vem cá, e o povo chorar. Capítulo 9. Olha que coisa linda. Cheguei para o segundo: avivamento sem salvação de almas, avivamento sem arrependimento não é avivamento. A Bíblia diz que no dia 24
24 deste mês, ajuntaram os filhos de Israel com jejum e com pano de saco. Olha a humilhação de Israel para Deus perdoar os pecados. E a geração de Israel se apartou de todos os estranhos. Ou seja, os estranhos. Deus não permitia que Israel casasse com estranhos. Então, como sinal de arrependimento, eles se afastaram dos estranhos. Olha que interessante. E puseram-se em pé e fizeram confissão dos seus pecados, das iniquidades de seu país. E levantando-se no seu poste, leram no livro da lei do Senhor, seu Deus, uma quarta parte do dia, e na outra quarta parte fizeram confissão e adoraram o Senhor, seu Deus. Ou se alguém tivesse entendido isso, quando você se arrepende dos seus pecados, Ele te perdoa. Israel estava chorando porque eles tinham pecado, mas veio o consolo, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Aleluia! Então se ergue nesta noite se você pecou. Jesus é o Cristo que morreu na cruz do Calvário por você, e Ele está dizendo: eu te perdoo, eu te perdoo. Avivamento sem arrependimento é um avivamento vazio. Então se arrepende, quer viver um avivamento, se arrepende, renuncia e viva com Deus. E o povo se arrepende, pastor. Aleluia. O povo se arrepende. Frisei 2: palavra e arrependimento. Mas só que eu lembro de Joel capítulo 2. Joel capítulo 2 vai dizer que naqueles dias derramarei do meu espírito. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos sonharão. E vossos jovens terão visão. Atos 2 se cumpre a promessa de Joel. Atos 2, você lembra que se cumprindo o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo ambiente como nós. E de repente veio do céu, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, a quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios. Todos foram cheios. Todos foram cheios do Espírito. Esse Espírito quer te encher. Esse Espírito quer te tomar nesta noite. Esse Espírito que opera em Atos 2 quer te dominar, quer te encher. Então abra o seu coração. Mas como eu disse, Jesus fala: ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestido. Para o Espírito descer, o povo teve que orar. E quantos que eram? Diga 500. Vamos lá, gente, diga 500. E sobrou quantos? Deixa eu pegar umas mil. Sobrou quantos? Quantos? 120. Pera, não era 500? Sabe qual é o problema, Danilo? É que muitos querem viver o avivamento sem orar. Muitos querem viver o poder de Deus, falar em línguas, pular no poder, achando que isso é avivamento. É uma parte do avivamento, mas o verdadeiro avivamento é pregação, renúncia, vida com Deus, salvação de almas. Você vê no capítulo 3 que Pedro pregou e quase 3.000 almas, aleluia, que coisa chique, quase 3.000 almas se renderam aos pés de Jesus. E a mensagem era qual? Jesus, Jesus. Qual era o centro da mensagem? Não era Elias, não era ninguém, era Jesus. E todo o povo que estavam ali, quase 3.000 almas se renderam.
Era 500 ou não era? Sobrou 120, a gente viu isso aqui. Você quer viver um avivamento se você não suporta 30 minutos de oração? Sabe qual é o nosso problema? Porque Deus ainda não avivou. É claro que existem pessoas avivadas como Neemias. Mas sabe por que Deus ainda não tomou tudo? É porque a gente está preocupado demais com os nossos sonhos. A gente está preocupado demais com os nossos estudos, com a nossa faculdade. Não é errado, tem que fazer mesmo. Mas se isso está tomando o lugar de Deus, você nunca vai ser avivado. Talvez você esperava um reteté aqui nesta noite, mas avivamento não é isso. Avivamento é palavra. E a palavra de Deus é: se for para renunciar, renuncie. Se está tomando meu lugar, renuncia. Você está preocupado mas com o seu trabalho, mas em acordar cedo, em dormir na hora certinha. Tem que fazer, não é claro. Está preocupado, mas em ser fitness. Tem que ser fitness, gente. Tem que comer bem. Tem que fazer. Não é errado. Você está tomando lugar de Deus. O seu trabalho está tomando lugar de Deus. Deus tem saudade quando você chegava atrasado no culto, chegava no trabalho atrasado, mas você vinha mesmo assim. O Léo pregou ontem: volta ao primeiro amor. Está na hora. Deus está chamando você de volta. Deus está te chamando. Os seus sonhos não é maior que os sonhos de Deus na sua vida. Os seus sonhos não devem ser prioridade. Quem deve ser prioridade é Deus. Quem deve ser o teu Deus não é a faculdade, não é o trabalho, não é a escola, não é nada disso, não é a televisão, não é um artista famoso. A sua prioridade tem que ser Jesus. E aí você vai viver o avivamento. Meu Deus, eu estou sentindo a graça de Deus aqui neste lugar. Deus está te chamando, meu filho. Deus está te chamando. Desperta, tu que dormes. O que é avivamento? Viver de novo, ter vida, reviver. Avivamento é viver. E tem gente morta, tem gente dormindo, está no culto, mas sua vida está toda quebrada diante de Deus. Mas como Ezequiel 37, ele profetizou pelo vale de ossos secos. Ele viu que os ossos estavam tudo espalhados. E Deus disse: profetiza, filho do homem. E ele profetizou, e os ossos começaram a se fundir. Aleluia. Aí depois ele disse: profetiza, homem. E ele profetizou, e as peles, os nervos, a carne começaram a se fundir. Mas eles não tinham vida. Tem gente que tem aparência, mas está morto. Mas eu vim como Ezequiel para profetizar: recebe vida aí. Deus está te dando vida. Deus está te avivando nesta noite. Recebe o que dormes. Recebe vida. Recebe vida. Recebe vida. E aqui eu concluo. Seja como Neemias, avivamento começa primeiro dentro de nós. Jovens, avivamento começa primeiramente dentro de nós. Irmãos, o avivamento começa primeiramente dentro de nós. Igreja, o avivamento começa primeiramente dentro de nós. Seja como Neemias, ele estava do outro lado, mas quando soube que o seu povo estava destruído, ele se levantou, ele orou, ele tomou uma decisão e se preparou. Era um homem avivado. Recebe esse avivamento nesta noite. Recebe esse avivamento nesta noite. Se coloque de pé. Aleluia. Se coloque de pé. Aleluia. O Espírito Santo pode te revestir aqui nesta noite. Aleluia, aleluia.
experimentar um pouquinho que vocês experimentaram.